Paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs que estão assistindo esse vídeo, aqui Pastor Erangóis, levando até você uma mensagem para essa época especial que estamos chegando, época de Páscoa. Eu gostaria de trazer para os irmãos uma breve mensagem sobre a ressurreição de Jesus. E lembrando sempre que ressurreição é época de vida, época de vitória, principalmente vitória sobre a morte. Eu gostaria de ler um texto da Palavra de Deus para começar a nossa reflexão sobre a ressurreição de Jesus. Em Atos 2, 23 a 32, diz assim a Palavra de Deus: Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue por determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. A ressurreição de Jesus tem sido o fato mais assombroso da história. E tem sido o fato mais estudado de toda a história da humanidade sobre a ressurreição de Jesus. Afinal de contas, Jesus de fato ressuscitou. Eu gostaria de começar falando que as evidências da ressurreição de Cristo têm sido o fato mais estudado da história. Várias pessoas, vários homens estudaram sobre a ressurreição de Jesus, se de fato aconteceu. Eu gostaria de citar duas pessoas. A primeira, eu gostaria de citar Simon Greenleaf, um professor mestre de Harvard, a Universidade na Inglaterra. Ele que viveu no século XIX. Ele era reconhecido como a maior autoridade em evidências em todo o mundo. E ele foi um dos escolhidos para dizer sobre Jesus de fato ressuscitou ou foi uma mentira. E depois de acurada investigação, já que o Simon Greenleaf era um expert em evidências, ele declarou que a ressurreição de Jesus foi uma realidade. Tudo aquilo que ele estudou, tudo aquilo que ele acuradamente pesquisou é verdade. Jesus ressuscitou. Outro que eu gostaria de citar, Frank Morrison, um outro inglês, um advogado, cético, ateu, incrédulo. Ele começou a escrever um livro para repudiar a ressurreição de Cristo. E ele começou esse livro, no primeiro capítulo, ele começou a fazer gozação e brincadeira sobre a ressurreição de Cristo. No final do livro, as evidências da ressurreição de Cristo eram tão fortes, tão contundentes, tão esmagadoras, que ele só escreveu esse primeiro capítulo do livro, porque o próprio Frank Morrison se converteu a Jesus acreditando na ressurreição dele. Eu estou citando apenas dois homens, mas quais são as razões pelas quais temos certeza de que Jesus ressuscitou? Quais são essas provas incontestes da ressurreição de Jesus? Primeiro, a ressurreição aconteceu porque as Escrituras não mentem. Em 1 Coríntios 15, versículo 4, diz o seguinte: Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. No Salmo 16:10, diz assim que Davi previu e falou a respeito da ressurreição de Cristo, que nem foi abandonado no Hades, nem a sua carne viu corrupção. O texto de Atos que eu li diz com muita clareza que a morte não pôde retê-lo. A morte não tinha força suficiente para que Jesus continuasse morto, porque Jesus ele é Senhor da vida. Interessante que Martinho Lutero, em 1535, disse o seguinte: se Jesus Cristo não quisesse morrer, hoje ele teria 1535 anos de vida. Que coisa interessante, mas é verdade. Jesus morreu quando quis morrer e ressuscitou quando ele quis ressuscitar. Segunda prova inconteste, a ressurreição aconteceu porque houveram centenas de testemunhas. Durante um período de 40 dias, Jesus ficou andando sobre a terra. Ele ficou com seus discípulos.
Ele apareceu um dia, outro dia, e muitas pessoas viram Jesus ressuscitado. Começou em Mateus 28, 1 a 5, quando ele aparece aos seus discípulos no jardim, onde havia sido sepultado o seu corpo. Na estrada para Emaús, quando Cleófas e seu amigo estavam tristes pelo que tinha acontecido em Jerusalém no último final de semana, e Jesus se apresenta para eles e conversa com eles e anda cerca de 16 quilômetros com eles. Isso está registrado no livro de Lucas, do Evangelho de Lucas, no capítulo 24, versículo 13 a 15. E aí eles viram que Jesus de fato havia ressuscitado dentre os mortos. Nessas ocasiões onde Jesus passou esses 40 dias ressuscitado, ele conversou com pessoas individualmente, como no caso de Pedro. Ele conversou com um grupo de pessoas, como está registrado em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 5, e João capítulo 21, verso de 1 a 15. E mais, em 1 Coríntios 15, 6, o apóstolo Paulo disse que Jesus apareceu para mais de 500 discípulos de uma vez. Como é possível que, se Jesus não tivesse ressuscitado, como combinar uma mentira com 500 pessoas? Que coisa fascinante! O próprio Cristo apareceu a centenas e centenas de testemunhas que ele de fato ressuscitou. Terceira prova em conteste: a ressurreição aconteceu por causa do zelo que seus discípulos mostraram ao divulgar esta verdade. O seu testemunho zeloso sobre a ressurreição de Cristo resultou no quê? Resultou na perseguição, sofrimento, morte. Se Jesus de fato não tivesse sido levantado dentre os mortos, se tudo não tivesse passado de trapaça, eu pergunto à sua inteligência: Pedro arriscaria a sua vida para falar dessa ressurreição aos líderes religiosos que odiavam Jesus e eles mesmos tramaram a morte de Jesus? Se de fato Jesus não ressuscitou e foi uma grande farsa, foi uma notícia fake, como hoje em dia fala muito de fake, se fosse uma notícia fake, por que os outros discípulos morreram por causa de Jesus? Será que você morreria por uma mentira? Você fabrica uma história, você inventa uma história, e depois, na hora que você vai ter que confirmar ou negar essa história para que você não morra, você vai dizer: não, pode me matar, sendo que fosse mentira? Claro que não. Você não morreria por uma mentira. Ninguém morre por uma mentira. Milhares de cristãos morreram por causa da sua fé no Cristo. Por quê? Porque eles sabiam que Cristo estava ressuscitado dentre os mortos. E tudo que Cristo falou era verdade. Jesus Cristo era Deus. E ele veio a esse mundo, se encarnou, morreu na cruz para pagar a pena de nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia, tudo como havia sido profetizado séculos e séculos e séculos antes dele. O apóstolo Paulo escreveu que se Cristo não tivesse levantado dentre os mortos, a fé cristã, a pregação cristã seria em vão. Um certo erudito bíblico escreveu: se Cristo não foi levantado, então os cristãos são pessoas patéticas, ingênuas, enganados por uma grande mentira. Se a ressurreição de Jesus não ocorreu, então os evangelhos não passam de uma história triste sobre um homem bondoso e sábio que foi morto por seus inimigos. Mas, irmãos, aleluia, de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e a nossa vida está baseada nisso. Agostinho de Hipona, no século IV, ele disse que a melhor notícia que o mundo escutou veio de um túmulo vazio. E como que nós precisamos de boas notícias nesses dias de pandemia, não é verdade? Pois eu te dou uma boa notícia. Como disse Agostinho de Hipona, a melhor notícia vem de um túmulo vazio. O túmulo que Jesus Cristo ficou por 3 dias está vazio. Jesus ressuscitou. A quarta prova em conteste da ressurreição de Jesus é que a ressurreição de Jesus aconteceu porque a igreja existe há 2000 anos. Em Mateus 16, 18, Jesus diz que ele edificaria a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. O que aconteceu com a igreja do Cristo? A igreja de Jesus Cristo, ela sempre tem prosperado ao longo desses 2000 anos. Agora, pasmem com o que você vai ouvir. Foi toda a sua história, pelo menos nos últimos 1500 anos, a igreja de Jesus foi perseguida, foi massacrada, foi morta, foi pisoteada,
foi comida de leões, foi morta nas arenas que havia no Império Romano. Nós temos registro histórico de milhares e milhares e milhares de pessoas cristãs que morreram porque eram cristãos e eles não negavam a sua fé. E o que aconteceu com a igreja em 2000 anos, em vez de acabar? Ela cresceu. Quanto mais matava, mais crescia. Eusébio de Cesareia, um historiador cristão no século IV, ele disse uma frase que ficou na história. Cada pessoa que morria na arena, cada cristão que morria na arena, 10 se convertia na arquibancada. Aí ele surgiu com a frase: o sangue dos mártires é a semente da igreja. Agora, como que pode um grupo ser perseguido, atacado, morto, e ele não acaba? Pelo contrário, ele cresce. Porque Jesus ressuscitou. Ele é Senhor da igreja. Ele é o Senhor de nossas vidas. Ele está vivo hoje. E ele, nós, eu, você, somos a prova de que ele ressuscitou. Se ele não tivesse ressuscitado, nós não estaremos aqui. A igreja não passaria de 100 anos. E nós já estamos há 2000 anos. Por 2000 anos, os inimigos de nossas almas têm usado todo tipo de armas para tentar acabar com as boas novas. Perseguição, apostasia, zombaria, violência, proscrição, tortura, execuções. Mas nenhuma arma forjada contra nós é possível. Por quê? Porque o Senhor dessa igreja está vivo e ele ressuscitou dentre os mortos. E a última prova inconteste da ressurreição de Cristo é que a ressurreição aconteceu porque ela transforma a nossa vida. A crença na ressurreição de Jesus nos motiva a fazer a vontade de Deus. Se não fosse pela morte sacrificial de Jesus e sua ressurreição, nós continuaríamos condenados ao pecado e à morte, de acordo com Romanos capítulo 5, verso 12. Se Jesus não tivesse ressuscitado, poderíamos muito bem dizer: comamos e bebamos que amanhã morreremos. Como dizia os antigos poetas gregos. Por que eles diziam comamos e bebamos porque amanhã morreremos? Vamos aproveitar a vida hoje porque a gente, depois que morreu, acabou. Não tem esperança. Mas não é a nossa realidade. A nossa realidade é que nós temos esperança. E nós temos esperança porque o nosso Senhor está vivo. Você pode dizer um amém aí onde você está? Amém. Jesus está vivo. Pessoas de todo mundo, através desses 2000 anos de história, têm tido uma experiência com Cristo vivo. Pessoas desesperançadas, aflitas, destruídas, com culpa, com todo tipo de pecado, maldade, maldição, pela fé têm vindo a Cristo. E todos esses males o Senhor tem perdoado e dado para cada pessoa uma nova vida. Onde a sua mensagem chega, uma vida é transformada. E por quê? Porque Jesus está vivo. Eu quero concluir essa mensagem pequena fazendo uma pergunta para você. Como é que a ressurreição de Jesus está influenciando a sua vida? O que influencia a sua vida? Qual é o impacto da ressurreição de Jesus na sua história? Até que ponto, de fato, Cristo e a ressurreição dele transformou a sua vida? Ou será que você apenas convive com um Cristo religioso? Ou será que você convive apenas com um Jesus histórico? Não. O Cristo das Escrituras está vivo. E porque ele está vivo, ele quer ter relacionamento com você. Entregue sua vida a Jesus. Viva com Jesus. Siga Jesus, porque ele está vivo e tudo o que ele falou é verdade. Deus abençoe e tenham todos um abençoado ano de Páscoa em nome de Jesus.